Eu convido agora para vir ao palco para realizar a sua palestra, doutora Marina Meyer Falcão, diretora jurídica da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Por favor, tenha a bondade, doutora. Vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Além de eu ser diretora jurídica da ABGD, atualmente eu sou diretora da Energy Global Solution, que é uma empresa junto com a doutora Priscila, na área de consultoria, para a gente entregar a melhor solução para vocês. E atualmente estou também como diretora jurídica do INEL e presidente da Comissão de Geração Distribuída na OAB de Minas Gerais. Eu tenho recebido ultimamente muitas perguntas no meu Instagram. Doutora Marina, eu queria saber um pouquinho como que funcionam os dois mercados de energia, ambiente de contratação livre, mercado regulado, aonde que a geração distribuída está nisso tudo. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Depois eu queria, inclusive, ouvir vocês aqui em relação a esses novos projetos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma apresentação bem bacana em relação aos dois ambientes de contratação de energia, aonde que a gente vai chegar com a geração distribuída hoje com o PL 5829, e, principalmente, um grande modelo que eu, doutor Frederico, a gente sempre discute sobre isso, que é a autoprodução de energia. Então, a GD, pessoal, apesar de muita gente, às vezes, me perguntar isso, doutora Marina, a geração distribuída é um terceiro mercado de energia? Não. A geração distribuída ela está dentro do ambiente de contratação regulado, né? Justamente porque a gente utiliza o fio da distribuidora. E a gente tem no Brasil dois ambientes de contratação de energia, que é o mercado regulado e o mercado livre, ou ACL, onde a gente vai ter ali a negociação livre e a gente tem todo um regramento submetido na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Aqui os preços são livremente negociados entre as partes. A gente faz um contrato aqui, um Power Purchase Agreement entre as partes, e aqui a gente não tem a obrigação de registrar esses contratos junto à distribuidora, apesar de muita gente achar que isso deve ser feito. A geração distribuída, por outro lado, justamente por ela utilizar o fio da distribuidora, ela está dentro do mercado regulado, e no mercado regulado que a gente vai encontrar todas as distribuidoras de energia, todas as concessionárias, e aqui os contratos eles são baseados numa tarifa regulada. E a conexão, é claro, pela rede da distribuidora. Então, quando a gente gera a nossa própria energia na geração distribuída, a gente utiliza, sim, o fio da distribuidora, e toda essa discussão da tarifa fio é que está sendo levada agora para o PL 5829. Então, isso também a gente tem que levar em conta na geração distribuída. O ambiente de contratação regulado, pessoal, por outro lado, a gente tem ali a energia, né, comprada através de leilões públicos, e na geração distribuída a gente não tem essa energia de leilões públicos. E no ambiente de contratação livre, a gente vai ter, então, os contratos ali sendo balizados, né, nessa... Só um instantinho, gente. Só nesse ambiente de contratação livre. Essa elegibilidade ao mercado livre, no entanto, ela não é simples de acontecer. Como que ela ocorre? Eu tenho que ter um ticket mínimo de entrada para ir para o mercado livre. Então, não é qualquer pessoa também que pode migrar para o mercado livre. Qual que seria esse ticket mínimo? 500 kW para energia especial e energia convencional, que são as energias que não têm o incentivo, por exemplo, das energias renováveis, 3 megawatts. Só que, contudo, esse limite mínimo, esse ticket mínimo, ele caiu. Ele caiu em 2021 para 1.500 kW. E aqui também tem um modelo de negócio curioso. Qual que seria esse modelo de negócio? A gente tem uma figura aqui também, que eu vou falar para vocês dos modelos de negócio no PL 5829, que é o consórcio. Então, no Mercado Livre, eu posso reunir demandas de cargas a fim de atingir esse limite mínimo de 500 kW e fazer um consórcio ou uma reunião de fato e de direito. Só que também eu tenho que observar uma outra regrinha. Qual que seria essa regrinha? Eu tenho que ter o mesmo ponto de alimentação e atender o requisito dessa demanda individual mínima de 500 kW. Então, aqui seria um consórcio de empresas ou uma comunhão de fato, diferente também do modelo de negócio que a gente vai ver na geração distribuída, que é o consórcio que a gente tem dentro da geração compartilhada. E essa elegibilidade para o Mercado Livre, por que eu trouxe isso tudo para vocês também, né? Como muita gente me pergunta. Doutora Marina, então, qual que é a diferença, a grande diferença, por exemplo,
de um autoprodutor de energia, se ele pode ou não vender a sua energia no mercado livre, e quem está na geração distribuída não pode vender essa energia, justamente por causa da lei que rege o regime de autoprodução. Então, a lei do regime de autoprodução é a Lei 9.427, ela teve uma alteração recente aqui, e é a única possibilidade que um autoprodutor de energia pode vender a sua energia excedente, ao contrário da geração distribuída. Então, na GD, hoje, como que a gente funciona? Eu gero a minha própria energia, né, quer seja pela fonte solar, eólica, biomassa ou PCH, vou utilizar o fio da distribuidora como um empréstimo, e ali, se eu tiver alguma energia excedente, eu não posso comercializar essa energia, eu não posso vendê-la. O que eu posso fazer? Até, no máximo, 5 anos, utilizar aqueles créditos ali e entregar, de alguma forma, nos modelos de contratos, nos modelos de negócio que a gente vai ver aqui. Né? Tivemos grandes mudanças, o doutor Renari que falou sobre várias mudanças importantes do PL 5829, só que muita gente ainda confunde isso. Doutora Marina, então, não tem comercialização na GD? Não tem comercialização na GD. E a gente vai ver também toda essa estrutura aqui societária para entregar essa energia sem configurar uma venda ou uma comercialização. Então, todo mundo que sai daqui, não esqueça que a gente só pode comercializar a energia excedente na questão da autoprodução. E, além da gente ter vários outros benefícios, né, do regime de autoprodução, que o Fred também gosta muito de falar sobre APE, né, a gente vai ver aqui as vantagens, quais contratos que a gente pode firmar, é que, além deles não pagarem vários encargos, como, por exemplo, o ICMS, né, que também está lá na CDE, que também alterou a GD agora com o PL 5829, eles não pagavam também a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, esse desconto na TUG, ele chegava, em alguns casos, até 100%. Então, era uma super vantagem também a gente fazer esses modelos de negócio na autoprodução. E aí a gente foi caminhando, né? Veio aí, então, o regime de autoprodução com a geração distribuída, começou a gerar confusões aí dos contratos que a gente vai assinar, né? Então, a gente entra ali com o nosso processo de conexão na geração distribuída, eu tenho que ter o meu documento formal, né, o final lá, que é o parecer de acesso, e eu assino também na distribuidora o CUSD e o CCR. Então, esses 2 contratos, a gente sabe que ele é assinado na mini geração, né, porque até o limite da micro, até 75, a gente assina apenas o acordo operativo, e ele também é assinado no regime de autoprodução. Então, na APE, né, um APE, ele pode ser um autoprodutor convencional ou um produtor independente de energia, o famoso PI. A gente também vai assinar esses contratos. E os prazos, né, de assinatura desses contratos são semelhantes, né, porque todos os 2 processos envolvem um processo de conexão na distribuidora. Então, o GD, eu tenho um prazo máximo para assinar esse contrato, sim. Então, qual seria esse prazo? 120 dias. Eu posso perder esse parecer de acesso? Posso. Ele pode ser cancelado? Pode ser cancelado. Então, se no 121º dia eu não assinar aquele parecer, eu perco todo o processo para trás e tenho a obrigação de entrar com aquele processo novamente. E aí, comparando, né, a autoprodução, falando um pouquinho da história dela para vocês, e por que ela é tão diferente, muita gente começou a procurar isso, principalmente com a pandemia, né, 2019, 2020 e 2021 também, contando um pouquinho da história dela para vocês. Ela foi regulamentada em 2003, né, pelo decreto de 1996, decreto de 2003, perdão, e ela pode ser concedida via concessão ou licitação ou autorização. E ela veio justamente para atender à escassez da demanda, justamente que a gente também passa agora um período de escassez hídrica e várias outras questões regulatórias de mudança também. E aí, com a evolução da regulação, em 2015, houve a permissão que os autoprodutores de energia gerassem a sua própria energia através de fontes alternativas, incluindo aí os descontos que eu mencionei para vocês na TUST e na TUG, e não pagassem uma série de encargos, como o CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, PROINFA, Encargo Social, e o ERR, que é o Encargo de Energia Regulado. E comparando aí, então, essas 2 grandes figuras, né, como que eu vou
enquadrá-las e por que eu trouxe toda a história dos dois ambientes de contratação de energia para vocês. O regime de autoprodução, a gente sabe que ele está no mercado livre, né? Então, ACL. A venda excedente dessa energia, ela é possível através de uma lei e de uma resolução que regulamenta todo o regime de autoprodução. Ela não pode, uma figura, um autoprodutor de energia ou um produtor independente de energia elétrica, o famoso PI, ele não pode se tornar uma figura da geração distribuída. E aqui eu não tenho limite de carga, né? Não tenho limite de potência. E, além disso, né, a única semelhança entre os dois modelos de negócio vai ser o contrato da CUG. Então, o contrato do uso do sistema de distribuição, que eu vou firmar tanto na geração distribuída como no regime de autoprodução, eu assino ali nos dois processos. Um vai ter o nome de CUG-G, ou TUG-G, que é a TUG, tarifa de uso do sistema de distribuição de geração, quando o projeto for longe da carga. E, ao contrário, na geração distribuída, a gente tem ali a figura enquadrada dentro do mercado regulado, né, ou mercado cativo. A gente sabe que todo o sistema da geração distribuída é baseado no sistema de compensação de energia elétrica. Então, a gente tem o sistema de sistema de compensação, CSEE. Ele pode se tornar um autoprodutor de energia. Então, isso aqui também são feitas essas modelagens através dos contratos, da parte societária, da engenharia tributária e da engenharia, né, do modelo organizacional do seu negócio. E o limite da geração distribuída, como a gente sabe, né, a própria resolução 482 traz isso para a gente, 5 megas. E o contrato que a gente vai firmar nos projetos acima de 75 kW, que são os projetos de mini, contrato do CUG e do CCR, só que sem a figura da geração, como no regime de autoprodução. Outra grande curiosidade é que, na autoprodução, eu posso ter projetos diferenciados. Então, eu posso ter um APE junto à carga, então, ali eu vou ter uma geração e carga dentro do mesmo local. Nesse local, eu tenho que utilizar, necessariamente, o sistema da rede local. Então, isso traz uma segurança ali da sua carga, do seu dimensionamento do seu projeto. E essa reserva de capacidade, ela tem que atender, obrigatoriamente, o consumo quando a geração própria não puder atender. Então, isso também é uma exigência do modelo junto à carga. E a autoprodução longe da carga, eu vou ser obrigado a realizar ali os dois contratos que eu mencionei para vocês. Tanto o CUG-G, que é o custo de geração, e a tarifa de uso do sistema de distribuição de geração, né? O Gzinho significa geração, tanto para carga quanto para geração. Fazendo aqui, pessoal, um paralelo com a geração distribuída, no PL 5829, a gente tem ali uma figura nova para aplicação da tarifa, que é a TUG-G. Né? Então, eu não vou ter mais uma TUG convencional sendo cobrada ali para os projetos de geração distribuída. Essa nova TUG-G, inclusive, representa aí na faixa de mais ou menos 1/3 da atual TUG que a gente paga hoje nos projetos de geração distribuída, que, na verdade, o nome correto deveria ser MUG, né? Aliás, já vem escrito isso nos processos de conexão. Então, montante do uso do sistema de distribuição. Nos modelos societários, então, né, dentro da autoprodução de energia, e a gente vai comparar também com a geração distribuída, eu posso ter, então, uma APE tradicional. Então, o que significa essa APE tradicional? O próprio dono da carga constrói uma usina até 5 mega, né? Então, ele basta entrar com o processo de registro na Agência Nacional de Energia Elétrica. E, se os projetos forem acima de 5 mega, ele vai precisar, obrigatoriamente, de uma autorização da ANEEL. Tá? E usinas acima de 50 mega, que são projetos enormes, aí, é necessário, então, o processo de concessão federal. Eu posso ter também um regime de autoprodução em consórcio. Então, eu também tenho a figura do consórcio na autoprodução. Então, isso aí foi muito consultado, né, ao longo de 2019, 2020. Doutora Marina, eu quero fazer um consórcio diferente. Então, o povo vinha com essa história de autoprodução e justamente confundindo com a geração distribuída. Posso ter uma autoprodução por arrendamento também. Então, se eu quiser montar uma usina,
fazer um contrato de arrendamento daquela usina, dentro do regime de autoprodução, também posso fazer isso. Um pouco parecido com a GD também. Posso ter uma autoprodução por equiparação. O que significa isso? A SPE. Então, a figura da SPE é muito utilizada também dentro do modelo societário e tributário da geração distribuída. E, por fim, eu posso ter o produtor independente de energia, que é o PI. Então, o PI é uma outra figura dentro desses modelos societários. A operacionalização da questão da autoprodução, ela vai, então, precisar ali de todo o processo sendo feito na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, eu vou ter a geração e a carga, vou ter questões de isenção de encargos, que são super importantes também. Na modelagem do consórcio da SPE, que são modelos complexos e parecidos com o da GD, eu tenho que ter... Só um minutinho. Isso aqui, eu já vou terminar, é super importante. Eu tenho que ter também toda a modelagem tributária para trazer a inteligência para o meu projeto. E a modulação, ela vai ser um pouco diferente aqui, porque na autoprodução eu vou ter um regime de geração variável, conforme ali a geração da minha usina, inclusive tendo sazonalização, modulação e o famoso PLD horário, que acontece dentro do ambiente de contratação livre, que está o regime de autoprodução. E o autoprodutor, né, claro que todo mundo vai fazer esse processo conhecendo bem as regras e consultando um dos advogados, que, inclusive, de preferência, estão aqui, né? A Zilda vai falar um pouquinho para a gente, apesar de não ser advogada, mas tem o Fred, tem eu, tem o doutor Einar. O que não falta são advogados especialistas nesse assunto. E a vantagem de ser um autoprodutor frente à GD? Por exemplo, né, o que seria? Eu tenho uma redução do custo de produção, então o Einar falou aqui de CAPEX, falou de redução de custos, a gente vai ver isso também no PL 5829. Eu tenho a não incidência de alguns encargos setoriais. Então, apesar disso tudo, eu tenho que conhecer muito bem como que funciona esse processo, como que a geração de energia vai garantir que essa previsibilidade da minha usina seja melhor frente, por exemplo, ao modelo de GD. E eu tenho que ter uma garantia de entrega dessa energia. Tá? O desconto na TUG e na CUG, que é o contrato de uso do sistema de distribuição, se ele for de fonte alternativa, ele vai ser, passei aqui, ele vai ser diferenciado também. E o APE, com o PL 1917, né, que é uma figura aí também que a gente estava discutindo isso, recentemente voltou aí nas tratativas do setor elétrico brasileiro, ele é visto como consumidor livre ou o autoprodutor, que também foi bastante incentivado aí, e outras figuras de transição energética trazido aí também frente a esse PL importante também que trouxe esse assunto. E aí, focando no nosso aspecto hoje, como o doutor Einar disse, que é o PL 5829, e por que eu trouxe toda essa história para vocês? Porque no PL 5829, a gente tem também as novas figuras dos modelos de negócio, além das tradicionais. Então, eu tenho ali consórcio, cooperativa, que são minhas figuras tradicionais. E vou ter as figuras novas. Né? Então, as figuras novas que surgem no PL 5829 é justamente o condomínio voluntário, o condomínio edilício e a associação. Tá? Então, cada figura dessa também, a gente pode desenhar um modelo societário, tributário, e sempre linkando também esses modelos com o processo de conexão. Tá? O condomínio voluntário, ele tem uma ressalva, pessoal. A gente já tem uma permissão desse instituto pelo um parecer da Procuradoria-Geral da ANEEL, assim como o condomínio edilício e a associação já são previstos lá no Código Civil, assim como o condomínio voluntário. E aí, eu trago, então, para vocês aqui, já estou finalizando, viu? Não me xinga não, viu, Paulo César? Como que a gente operacionaliza esses contratos aí? Então, o consórcio, né, todo mundo já está cansado de saber aqui, mas não custa a gente reforçar a importância de como que vai constituir esses contratos. Eu tenho que seguir determinadas regrinhas, então eu tenho a regra da 482, eu tenho a regra da Lei 6.404, que é a lei de SA, eu levo esse processo, registro ele na junta comercial, então ele tem um cartão de CNPJ, e após ele ser registrado, eu levo, então, ali o meu consórcio com as minhas unidades consumidoras e linko aquele consórcio com o meu processo de conexão, assim como todos os outros
modelos de negócio na geração compartilhada. Tá, pessoal? Importantíssimo linkar a parte jurídica com a parte da conexão. E a cooperativa, por outro lado, é vantajoso, doutora Marina, fazer a cooperativa? Alguém acha que tem alguma vantagem, alguma desvantagem frente ao consórcio? Levanta a mão aí se alguém acha que é mais difícil, se não é mais difícil. Mais ou menos, tá? Ela é um pouquinho mais burocrática, porque ela envolve uma etapa opcional aí, opcional obrigatória, né? Que é passar a cooperativa pelo registro da organização das cooperativas de cada estado. Então, por exemplo, eu sou lá de Minas Gerais, eu tenho a obrigação de registrar minha cooperativa na organização das cooperativas do estado de Minas Gerais, na OSENG. Então, eu levo para registrar, depois de eu registrar minha cooperativa, eu registro ela na junta comercial. Uai, são 2 etapas? Depende, né? Tem organização estadual que exige obrigatoriamente o registro na organização estadual daquele estado, ou você pode optar por registrar a sua cooperativa na OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Mas, contudo, quase todas as distribuidoras vão te exigir o processo de constituição da sua cooperativa na junta comercial. Então, ela tem ali um cartão de CNPJ, e aí aquele cartão de CNPJ vai linkar o seu modelo de negócio escolhido ali para a distribuidora dentro do seu processo de conexão. A cooperativa, eu preciso montar ela com um número mínimo de 20 pessoas, tá? Eu posso mesclar com pessoa jurídica excepcionalmente, mas eu tenho que ter esse número mínimo. Eu tenho que ter também contrato social, algumas regrinhas que exigem ali, né, o atendimento à lei da cooperativa, que é a Lei 5.764, e eu tenho que apresentar essa cooperativa depois para o meu processo de conexão. Então, eu tenho que demonstrar, inclusive, o documento onde está ali a minha geração de energia. Então, eu apresento o documento da posse do meu imóvel. E aí eu faço o cadastramento das minhas unidades consumidoras e linko com o meu processo de conexão. Por fim, pessoal, eu não trouxe aqui condomínio voluntário, nem associação, não sei se vai dar tempo aqui, vou passar rapidinho para o pessoal não me xingar, mas a gente tem também uma figura que é o condomínio EMUC, né? Esse já é previsto na 482. Então, eu trouxe para vocês aqui o checklist exigido pelas distribuidoras hoje, né? Então, o EMUC, como que funciona o EMUC? Eu tenho que ter a unidade residencial mais o CNPJ da área comum do condomínio. Não é apenas o CNPJ do condomínio. É sempre mais as unidades residenciais. Então, se eu for fazer um EMUC, por exemplo, de um condomínio vertical, eu pego ali a convenção de condomínio, a autorização do síndico, eu tenho que apresentar o registro do imóvel das unidades consumidoras, eu tenho que apresentar a escritura, o ABITSE e o cartão de CNPJ daquele condomínio, daquele, né, prédio, daquela área comum. E aí faço o follow-up ali da 482, sigo, né, termo de compromisso de solidariedade, contrato social e por aí vai. Bem, é isso, pessoal, eu agradeço. Está aqui o meu contato para vocês. Passei correndo aqui no final, mas quem quiser saber depois das outras figuras, tanto o condomínio voluntário, como a associação civil, o condomínio edilício, fico à disposição. Meu contato está aqui, tá? Meus 2 e-mails, ficou faltando um e-mail meu, e o meu celular está aqui. Muito obrigada, perdão, viu, por ter passado o horário. Que é isso, doutora. Muito obrigado, doutora Marina Meyer Falcão.